Vamos ficar de pé, estenda a mão para cá para a gente orar. Ó Deus, tua serva está aqui, no teu altar, e ela tem sido muito usada pelo Senhor, ó Deus, até aqui. E agora, ó Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor use a pastora Cláudia conforme a tua vontade. O nosso coração está aberto, a nossa mente está receptiva àquilo que o Senhor falar. Usa a tua serva, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Prazer estar com os irmãos, com as irmãs. As irmãs estão realmente lindas por dentro e por fora. Estão exalando o bom perfume de Cristo. Amém? Que noite gloriosa. Estamos assim impactados. Abra comigo Gênesis 16, um tema muito forte que a irmã Miriam me passou. Nós estamos em congresso de dança na igreja hoje, mas como foi o dia todo, combinei com Paloma, porque eu e Miriam, né, Miriam? Não tem como faltar esse momento aqui, né? Estamos já há um tempo já orando, um tempo preparando esses momentos aqui. Então, eu amo essa igreja, e eu falei com a ministra de dança, eu falei, à tarde eu estou com vocês, à noite eu estou lá. Então, eu já estou vindo de uma unção, de uma bênção, né? Pastor Andréa Tícia esteve ministrando lá agora, foi uma bênção. E chegando aqui, ouvindo vocês louvando a banda, que maravilha, glória a Deus. Gênesis 16 foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração para trabalharmos esse tema tão forte, mulher, Deus te vê. Então, nós vamos aí acompanhando, vendo o que Deus quer para nós. Aleluia, Jesus. Confesso a vocês que quando Miriam me deu o tema, alguns tempos atrás, eu trabalhei uma pesquisa, estudei a parte, né, teórica ali, fiz toda a parte que a gente precisa fazer, mas confesso que orando, de ontem para hoje, Deus foi me dando algo especificamente para esta igreja, para esta noite. Amém? Gênesis 16, nos diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição.
E ele será um homem bravo. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que tem olhado para mim? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Pai, tua palavra está lida diante dos nossos corações. Palavra essa que somente a leitura já nos impacta. Nós queremos mais de ti nesta noite. Queremos, sim, saciar nossa sede na tua presença. Fala conosco, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Orando por cada uma de vocês, irmãs, e por todos nós aqui, o Senhor disse ao meu coração uma frase: o Deus que me vê, Ele disse para mim e para você: não fuja, a sua história ainda não acabou. Muitas das vezes, no momento de dor, no momento de aflição, no momento de desespero, porque há situações na minha e na tua vida que parecem mesmo irreversíveis. Mas o nosso Deus, o Deus que nos vê, é o Deus que Ele reverte situações que parecem irreversíveis. Não tem dias que parecem que são os últimos dias das nossas vidas, parece que a gente não vai romper até a noite. A dor, a aflição é tanta que parece que vamos morrer, mas de repente Deus se coloca ali, Deus nos vê, Deus nos olha de uma maneira sobrenatural e nós podemos sorrir de novo. E nós vemos isso na vida dessa mulher, uma mulher que até então era totalmente ignorada. Agar era uma mulher, o próprio nome dela significa fugitiva. Era uma mulher totalmente ignorada, era empregada, escrava, não tinha vez e não tinha voz. E nós entendemos que Sara, ela tinha uma promessa de Deus juntamente com Abraão, de ter um filho, de ter uma nação, uma descendência, mas devido à ansiedade, e ela começa então a olhar para ela. Ela começa a olhar a sua incapacidade de gerar. E ela começa a olhar para o teu esposo, a idade chegando. E ela diz: é impossível que isso aconteça. Ainda que Deus tenha prometido algo na minha vida, mas isso é impossível. E ela quer dar um jeito, ela quer ajudar, ela quer fazer algo. Porque vem a ansiedade. E Deus estava vendo tudo isso. Porém, Deus, Ele age na hora certa. Mesmo quando Deus vê a minha e a sua ansiedade, mesmo quando Deus vê as nossas decisões erradas, Ele continua inabalável, porque Ele tem um controle nas mãos. Ele sabe a hora de agir. O Deus que nos vê, Ele sabe a hora de agir. E aí ela entra então numa conversa agora com seu marido e diz: entra então a minha serva, eu te darei. Havia naquele tempo um costume, Sara se valeu desse costume. Um costume da época, caso a mulher fosse estéril, não é? Ela permitia então que seu marido gerasse um herdeiro por meio de uma concubina. Isso era um costume da época. E os filhos nascidos dos escravos pertenceriam aos seus senhores então. A senhora ficaria ali junto com a parteira e quando a criança da escrava nascesse, ela botava na mão da senhora, da patroa, e ela pegava e dizia: é meu. Porque tudo que diz respeito a essa escrava está sobre o meu poder. Mas eu quero te dizer algo. Ainda que haja situações que sejam costume do nosso povo, costume do Brasil, por exemplo, mas se estiver fora da palavra de Deus, nós não devemos fazer, não devemos cumprir aquela atitude. Ainda que tenham costumes que todo mundo diga é normal, todo mundo faz, isso é aceito. Mas o Deus que nos vê, Ele olha para nós, ele não nos acusa, porque Ele não é acusador. O Espírito Santo não nos acusa, ele nos convence.
ele traz dentro de nós uma inquietação. A Bíblia diz que a paz é o árbitro, é o juiz dentro de nós. Se você não tem paz, é porque tem algo fora do querer de Deus. E é necessário repensar. O Deus que nos vê, nos faz praticar as coisas alinhadas à sua palavra. Mas Sara, ela vai pelos costumes ali. E ela propõe isso ao seu marido. Interessante que o seu marido, apesar de Abraão ser um homem de fé, um homem que está agora caminhando ali, está há 10 anos em Canaã, dentro dos propósitos de Deus, saiu de uma terra e veio para Canaã, guiado por Deus. Diante dessa situação, ele não para ouvir a Deus. Ele não para ouvir a voz de Deus. Ele dá ouvido à sua esposa naquele momento. Por mais que amemos nossas esposas, esposo, filhos, por mais que tenhamos que ser submissos, por mais que tenhamos que andar em alinhamento dentro de casa, como família, como amigos, mas tem momentos em que a gente tem que dizer, eu amo você, mas o que você está praticando não está de acordo com Deus que me vê. É preciso que coloquemos alguns limites na nossa vida, porque isso tem nos feito sofrer. Porque isso tem nos distanciado do querer de Deus. Porque às vezes para agradar alguém, para agradar pessoas que amamos, nós estamos discordando ou saindo fora daquilo que o Deus que me vê está colocando para mim. Então nós entendemos agora que Abraão vai e tem um filho com essa mulher, Agar. E a partir do momento que Agar fica grávida, a empregada agora começa a se sentir patroa, dona da casa. Eu fico pensando, no Brasil isso é muito complicado, a gente não aceita isso. E eu fico pensando, imagine por um segundo, tá, irmã? Só por um segundo, uma mulher grávida do seu marido dentro da sua casa, esbarrando em você, andando para lá e para cá. Por um segundo, para de pensar nisso. É difícil, irmãs. É algo assim, fora do nosso contexto. Mesmo lá sendo dentro do contexto dela, mesmo ela provocando aquilo, agora a presença daquela moça, que antes a servia, que antes ela chamava aquela menina o tempo todo, Agar, vem cá, Agar faz isso, Agar... Agora ela queria que ela fosse um Z, né? Nem fosse um H, fosse um Z de uma vez e saísse da vida dela, né? Sumisse da vida dela. E ela fica tão irritada. E Agar agora começa a desprezar a sua senhora. E ela fica incomodada. Interessante que agora Sarai vai trazer o problema para quem? Para o marido. Mas eu queria dizer para você que existe na tua vida um Deus que te vê. E quando você tiver um problema, mesmo um problema talvez causado por você mesma, um problema que você mesmo causou, porque nós somos seres humanos. Vocês cantaram um hino lindo que diz que nós somos humanos. E muitas das vezes nós temos sofrido consequências de erros que nós mesmos provocamos. Mas o Deus que nos vê está aqui para nos atender e nos socorrer. Amém? Não leve sua aflição ao homem. Sabe o que aconteceu? Sarai pegou aquele problema e levou até Abrão e disse, olha aí, essa mulher que você teve um filho dela, que você a engravidou, agora ela está me desprezando. Agora ela vem até mim e começa a me desprezar. E o que acontece? O marido faz o quê, irmãs? Ele devolve o problema para ela. Porque tem coisas que não é para o homem, mas é para Deus. Tem coisas que não é para o homem resolver. Se você tem um problema que você não está conseguindo resolver, que você sozinha não consegue, não adianta você levar o homem. Não adianta você apresentar as pessoas. É tempo de você trazer o seu problema aos pés de Jesus. Traga o seu problema aos pés da cruz. Traga o seu problema até Cristo. Porque aquele homem, então, ele vai devolver o problema à sua mulher. Às vezes nós estamos mesmo sofrendo nas nossas vidas por decisões erradas, né? Até mesmo por pessoas ligadas a nós tomaram decisões erradas. Pessoas, por exemplo, como pais, como esposo, esposa. Às vezes nós estamos sofrendo hoje consequências de problemas que pessoas ligadas a nós ou superiores a nós tomaram decisões erradas e nós estamos sofrendo.
Mas eu quero te dizer que o Deus que nos vê é o Deus que tem poder para trazer solução para a nossa vida. É o Deus que tem poder para trazer a diferença, a mudança para a nossa vida. Você crê nisso? Amém? Naquele momento, então, quando Abraão traz o problema para Sara, Sara, então, chama Agar. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz que ela afligiu a sua empregada Agar, mesmo grávida. Ela estava grávida e ela aflige aquela mulher. Uma outra versão da Bíblia diz que ela aplicou disciplinas rigorosas. Naquele tempo, um empregado não era simplesmente você está errado, fica de castigo. Muitas das vezes apanhava, muitas das vezes ia para o tronco, não era assim? Muitas das vezes ficava sem comida, ficava exposto ao sol. Eu não sei a disciplina rigorosa que Sara afligiu Agar naquele momento. Mas diz a palavra do Senhor, a minha e a tua Bíblia, que Agar ficou tão angustiada, aflita, que ela fugiu da presença de sua senhora. Ela vai embora, grávida, e vai lá para o deserto, e some de perto dela, vai embora. E o Deus que nos vê, o Deus que vê aquela mulher, agora começa a contemplar a caminhada dela. E deixa ela indo. Deixa ela indo. Porque o Deus que nos vê, muitas das vezes, Ele permite até certo ponto que a gente vai caminhando em nossa própria direção. Né? Vai, vamos ver até onde vai. De repente, ela chegou num determinado lugar no deserto. E interessante que a Bíblia fala que tem uma fonte ali no deserto. Eu entendo que no meio da nossa aflição, Deus coloca sempre um escape. Amém? Antes de resolver o problema, no meio da aflição, Deus envia um escape. Porque Ele nos vê, Ele sabe até que ponto nós vamos suportar. Ele sabe até que ponto nós vamos aguentar. Amém, igreja? Entenda o que acontece agora. Queria que você olhasse na tua Bíblia e visse o que vai acontecer a partir do versículo 7. E o anjo do Senhor, olha aí na tua Bíblia, a achou aonde? Junto a uma fonte de água no deserto. Irmãos, deserto é lugar de sequidão, de solidão. Lugar onde não chove, lugar de extremo calor. E o anjo do Senhor vai encontrá-la ali. Parece um oásis no meio do deserto. E ele, então, diz algo para ela muito forte, que eu queria expressar, eu queria transmitir a você agora. Ele diz assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde vem e para onde vais? De repente, você pode pensar, ele está perguntando de qual casa, de qual família. Não, minha irmã, não, meu irmão. Porque ele sabia o nome dela. Ele disse Agar. E ele sabia de onde ela estava vindo, em termos de localidade. Ele disse, você é serva de Sarai. Ele sabia a casa de onde ela estava vindo. Então, pastor, o que é que ele está perguntando? Deus encontrou com aquela mulher no meio da sua jornada, no meio da sua fuga, porque muitas das vezes eu e você temos vontade de fugir de muitas situações. Quantos de nós não pensou, né? Vamos usar uma expressão comum, chutar o balde, né? Quantos de nós não pensou em deixar tudo e falar, eu quero ir embora, eu quero fugir, eu não quero mais ficar nessa situação. Essa situação está me oprimindo de tal maneira que eu não quero mais. E Deus, o Deus que nos vê, vai nos acompanhando na jornada. E lá no meio da estrada, o anjo do Senhor vem ter um encontro com ela. Deus tem um encontro, Deus que nos vê, tem um encontro com aquela mulher no meio da estrada da vida dela. E diz para ela exatamente isso. De onde você vem? Qual é a sua origem? Qual é a sua identidade? Quem é você? E ele diz, e para onde você vai? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito de vida? Você não pode simplesmente fugir. Eu imagino que Agar, ela via Abraão adorando a Deus. Ela via Sara participando ali de algum ritual de sacrifício de holocausto.
Ela via aquela família buscando a Deus. Ela era uma egípcia, ela adorava outros deuses. Ela ouvia falar de Deus. Ela nunca imaginou que ela teria o direito de conhecer a Deus. Essa semana, tive uma experiência muito forte. Eu tenho uma célula na cidade, nas quarta-feiras. Quando eu saio do hospital, passo a visita no hospital. Quando eu passo, e uma senhora mora ali perto da Santa Casa, e ela disse para mim: pastora, você vai passar na minha porta, você pode entrar e orar comigo? Isso já tem alguns meses. E eu falei: posso. Eu entrei, orei com ela, disse: semana que vem, quando você sair do hospital, você pode orar comigo de novo? Você passa na minha porta. E eu passei. Quando eu cheguei lá, tinha 2 mulheres. E a cada semana que eu passo, tem 3, 4, 5. Essa semana tinha quase 15. Então, está difícil, não tem nem cadeira mais. E aí começamos, eu tenho falado sobre encontros com Deus. Encontros com Deus. E a presença de Deus, essa semana, foi tão forte. Tão forte. Eu falei sobre a Cananeia. E essa semana agora eu falei sobre não despreze os humildes começos, Zacarias 4, que não é por força nem violência, mas é pelo Espírito. E eu conversando com as mulheres, a gente bate um papo ali em roda, e a gente conversando, levantamos para orar, e fomos orar para encerrar, e a presença de Deus foi tão forte, e lá tem várias mulheres que não são cristãs. Elas oram comigo confessando Jesus, mas não frequentam nenhuma igreja. Algumas delas são até de outras religiões, como espírita, budistas, católicas, mas elas estão ali ouvindo a voz de Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? E uma delas que nunca se expressou de uma maneira assim, tão forte, eu pergunto, eu dou liberdade, ela nunca tinha falado. E ela não é cristã, ela se levantou e ela começou a orar. E ela disse: Senhor, Deus, oh Deus, sabe quando você não consegue nem... como que eu falo? Como que eu chamo? Oh Deus, oh Senhor, eu quero te agradecer pela minha amiga que me convidou para vir aqui nessa reunião. Eu quero te agradecer pela pastora que vem aqui e traz uma palavra para nós. E ela começou a chorar e disse: e eu quero agradecer, porque hoje eu descobri que a sua presença é real. Eu estou sentindo a tua presença como eu nunca senti. O Deus que estão falando aqui. Eu sei que agora o Senhor é real. E essa mulher, ela vai caminhando, ela vai saindo. A Bíblia diz que você não vai sair fugindo, não vai sair sem rumo. Você vai sair debaixo de direção de Deus. Você vai sair, eu sei que muitas pessoas aqui estão vivendo debaixo de situações difíceis, de humilhação, de opressão, há muito tempo. Vem aqui, adora, eu quero ser mulher transformada, eu amo esse hino. Esse hino me lembra borboleta, meu símbolo de vida, de transformação. Eu amo esse hino. Mas eu sei também que vocês cantam aqui, louvam aqui, mas muitas estão vivendo debaixo de opressões. Muitos aqui vêm na casa do Pai, creem em Jesus, mas estão vivendo debaixo de situações muito difíceis. Que se você pudesse hoje escolher, você abriria a porta, sairia para nunca mais voltar. Eu sempre falo com as mulheres aonde eu ministro, que por muitos anos eu vencia batalhas lá fora. E quando eu abri a porta da minha casa, eu perdi as batalhas lá dentro. Mas eu quero dizer para você que você não vai sair da situação a qual você está fugindo. Você vai sair guiada pelo Espírito Santo. E o Senhor tem poder para mudar a realidade a qual você está inserido. O Senhor tem poder para mudar e fazer você vencer as batalhas dentro do teu lar. O Senhor tem poder para fazer você vencer batalhas onde você trabalha. Ambientes de trabalho com tanta opressão. Mas o Senhor tem poder para fazer fontes no deserto. Você crê nisso? Para transformar lugares onde há morte, trazer vida. Sabe, o Senhor para aquela mulher e diz: você não vai fugir, eu ainda não terminei a obra na tua vida. É como se ele dissesse: eu não sou Deus só de Abraão, eu não sou Deus só de Sara, eu te conheço, Agar, eu te vejo, Agar, eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo.
Eu te contemplo. Eu sei a tua aflição. Eu sei porque você está onde está. Ele para aquela mulher. Ele chama ela pelo nome. Irmãos, imagina uma escrava que apanhou, que fugiu. Agora o próprio Deus vem na pessoa do anjo e diz: Agar. Meu Deus, só do Senhor falar meu nome. Eu falei sobre a Cananeia esses dias. Preparando o estudo, eu parei de preparar o estudo lá no meu quarto. E me prostrei e chorei. E disse: Senhor, eu já entendi. Eu já entendi por que essa mulher ficou embaixo da mesa e disse: eu como das migalhas. O que ela quis dizer? Eu não sou digna, eu não mereço, eu não sou do teu povo de Israel, mas eu preciso de ti, Senhor. A minha filha precisa de ti, Senhor. Tem hora que a gente precisa descer e se humilhar na presença de Deus para receber a nossa vitória. E a gente vai ver isso aqui. É como se Deus falasse com ela: volte, eu ainda não terminei a obra. E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Quando ele pergunta de onde vem e para onde vai, ele queria que ela entendesse que ela era uma pessoa de valor para Deus, que Deus conhecia seu nome, que Deus sabia tudo da vida dela. E que ela precisava entender e conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. E que Deus faria uma obra tremenda na vida dela e do seu filho. Você vai entender porque aquela criança não tinha culpa dos erros dos adultos. E Deus ia transformar aquela maldição em bênção. O Deus que te vê tem poder para transformar a maldição em bênção. Há pessoas que cometeram erros no passado, estão sofrendo até hoje essas consequências. E de vez em quando querem fugir da sua realidade, porque se sentem culpadas o tempo todo. Mas eu quero te dizer algo muito profundo. Lá em 1 João diz: se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Maior é Deus que o teu coração. O Senhor te perdoa. Ele é o único juiz que pode te julgar. E Ele te perdoa. Você pode receber o amor dEle, o perdão dEle, a paz dEle sobre você. Ele retira esse peso de culpa agora, em nome de Jesus. E Ele traz paz para você. E Ele diz: eu não terminei ainda a obra na tua vida. Você não precisa fugir. Você não precisa fugir. Eu farei algo novo acontecer. Amém? Glória a Deus. E ela disse, então ela responde: eu venho fugida da face de Sarai. Mas ela não responde: eu estou indo para tal e tal lugar. Ela só diz assim: eu venho do cativeiro. Eu venho do cativeiro do medo, da aflição, da humilhação. Eu venho do cativeiro, mas para onde eu vou, não sei, eu estou perdida. Porque ele faz duas perguntas e ela só dá uma resposta. Ele diz: de onde você vem e para onde você vai? E ela diz: eu venho fugida da face da minha senhora. Eu sou uma escrava, eu venho da escravidão. Eu quero te dizer que o Deus que te vê, Ele te resgata de qualquer cativeiro que você possa estar vivendo. Ele te tira de qualquer cativeiro, do medo, da insegurança, da dor. Ele tem um propósito de uma nova vida para você. Ele tem um propósito de uma nova história para você. Que você possa abrir o teu coração agora e permitir que o Senhor te pare na jornada da tua vida e mude o rumo, em nome de Jesus. O anjo do Senhor, então, finalmente, dá um conselho para ela, que eu acho que nem eu e você gostaríamos de ouvir naquela hora. Não é? Então, o anjo do Senhor, versículo 9, olha aí na tua Bíblia, ele diz: volta, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Quem que gostaria de ouvir esse conselho, irmãos? Mas era Deus dizendo: volta, porque eu ainda não terminei a obra. O Deus que te vê, Ele diz para você: espera só mais um pouquinho. Porque o que eu estou preparando para a tua vida é coisa de excelência. Eu tenho algo novo, mas eu tenho algo excelente. Por isso que eu estou fazendo você esperar um pouco mais. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está atendendo. Você ora, você jejua, você busca e parece que nada muda.
mas as mudanças já estão acontecendo na tua vida de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. O Senhor já está operando. Não precisa fugir. Não precisa fugir. O Senhor já está operando. E o Senhor disse para ela, você vai voltar. Eu ainda não terminei a obra. Ali, no lugar da tua humilhação. Ali, no lugar da tua humilhação, é que eu te darei vida. É que eu te darei vitória. E eu preparando essa palavra, era como se eu ouvisse Deus dizer para ela assim, volta porque você está gerando uma vida. Você está gerando um filho. Amém? Você está gerando uma vida e um filho. E essa criança, no rumo que você está indo, ele vai morrer. Mas eu tenho plano para essa criança. Queria dizer para cada mulher que está aqui, para cada homem que está aqui, ao tomar decisões e ao seguir direções, busque a orientação daquele que te vê. Porque você não vive só para você. Talvez você, como Maria, nasceu e passou a existir para dar vida a um ser especial. Então, nós não podemos simplesmente falar, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou desistir, eu vou fazer, eu vou me separar do meu esposo, eu vou fazer isso ou aquilo. Não. Nós temos que buscar a direção do Senhor, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E é como se Deus falasse com aquela mulher, existe uma criança no teu ventre que não tem culpa de nada disso. E essa criança precisa nascer. Você vai ver que o anjo diz para ela, eu vou multiplicar essa sementinha que está dentro de você. Se você continuar no deserto, nesse rumo, vai morrer você, essa criança. E essa criança precisa nascer debaixo das mãos de Abraão, que é um homem abençoado. Volta, suporta um pouco mais, porque essa criança precisa nascer. Ela precisa gerar. Você vai ver que ele vai falar muitas coisas depois no capítulo adiante, mas no final, lá no capítulo 21, nós não vamos ler, mas lá no capítulo 21, de 1 a 13, quando essa criança nasce, ele vai crescer, ele vai ter Isaac, vocês sabem que tem 12 filhos e forma as tribos de Israel, mas Ismael, filho de Agar, vai ter 12 filhos também, vai ser um grande príncipe, e vai ser flecheiro, vai ser um homem guerreiro. Aqui diz que ele será um homem forte, um homem bravo, como um jumento bravo. O que é isso? Corajoso. Deus tinha planos para aquela criança. Eu tenho uma boa notícia para você, porque o evangelho é boa notícia. Mesmo nos erros da tua trajetória, Deus escreveu novas histórias. Em cima dos nossos erros, Deus escreveu novas histórias. Deus escreve novas histórias e Ele conserta os nossos erros para a glória do seu santo nome. Você possa ter paz no teu coração nesta noite. Eu vim aqui para trazer para você uma mensagem. O Deus que te vê, Ele disse para você, não precisa fugir, porque eu ainda não terminei a história e eu vou escrever uma nova história. Talvez há pessoas aqui que vêm chorando há 12 anos, que vêm chorando há 20 anos por uma determinada situação. Talvez no casamento, talvez com uma situação com o filho, talvez com um rompimento com familiares, com irmão, com mãe, com pai. Porém, o Senhor é aquele que restaura a história da nossa vida. Quando você achar que aquele problema da sua história, da tua vida, está lá no cantinho, tampado com um paninho escondido, Ele vai lá, Ele vê, Ele tira aquela situação, Ele traz à tona. Para quê? Para te humilhar? Não, para resolver. Para resolver. O Deus que te vê traz à tona situações para resolver. Você crê nisso? Aleluia. Louvado seja Deus. Disse-lhe também o anjo, conceberás, versículo 11, terás um filho e chamarás o seu nome Ismael, que significa o quê? Deus tem ouvido a minha aflição. O Deus que te vê, ouve a tua aflição. Ele não só vê. Existem pessoas que vê o teu problema e diz, coitada. Tem pessoas que vê o teu problema e diz, eu sabia que ela ia acabar caindo nessa situação.
Ah lá, eu sabia que ele ia passar por isso. Não, Deus, ele vê e se compadece. O que é compadecer? O que é ter compaixão? É trazer para si aquele problema e buscar soluções. Tem pessoas que simplesmente batem no teu ombro e dizem, nossa, que pena, que situação, coitada de você. Vai com Deus. Ele não, ele diz, eu vou contigo, porque eu já vi a tua aflição. Eu caminho com você, eu tomo a sua aflição para mim e para resolver. Amém? O Deus que te vê, contempla seu problema e caminha contigo. E ele toma para trazer solução. Por isso ele diz, o nome do seu filho vai nascer. Ou seja, você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesta situação. Volta e você vai gerar essa sementinha que está aí e vai dar o nome de o Deus que me vê, me ouve também. Atende a minha aflição. Ele vai ser bravo. E aí nós já citamos. E aí no final do versículo, ela agora vai ter uma percepção muito forte. Nós vamos perceber agora no teatro final essa percepção. Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, o Deus que me vê. O Deus que me vê. Cada pessoa chama a Deus de um nome. Abraão, quando leva Isaac no altar, lá no monte, ele precisava de um cordeiro. E quando Deus dá o cordeiro, ele diz o quê? Jeová Jireh, o Deus da providência. Cada um chama Deus de uma forma como ele percebe o Senhor, como ele se identifica com o Senhor, não é? E essa mulher agora, ela passa a conhecer ao Senhor de uma maneira mais poderosa. E ela diz assim, tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que tem me visto? Não olhei eu também para aquele que tem me visto? Por que ela diz isso, irmãos e irmãs? Porque ela era uma escrava egípcia. Quantas vezes, né, Silvia? Ela olhou para ídolos, para imagens do Deus Ra, do Deus Sol e de tantos outros deuses do Egito, e ela olhou para eles por muitas horas, por muitos momentos, e eles nunca olharam para ela. Quantas vezes, talvez você, na sua história de vida, olhou para um ídolo, olhou para um Deus que foi ensinado para você, olhou, chorou, clamou, e ele nunca olhou para você. E ela agora sente a presença do Senhor e vê o Senhor e diz, eu olhei para um Deus que me vê. Agora eu tenho uma nova experiência. Agora eu tenho uma nova experiência. E aquele poço, eles fizeram um poço lindo aqui. E aquele poço que estava ali no deserto, junto com aquela mulher, ela diz, esse poço vai se chamar a partir de hoje, Lai Roi. Né? O Deus que me vê. Aquele que me vê. Aquele que me ouve e me vê. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E esse poço estava lá, firmado. Ela colocou ali, aquele poço agora passa a ser como um monumento, né? Um monumento, algo para firmar, um memorial da presença de Deus. O Senhor te vê, mesmo na sua aflição, na sua dor mais intensa, o Senhor te vê. Interessante que ela volta para casa, ela volta para debaixo daquela situação. Ela tem um filho e entrega nas mãos de Abraão. Porque naquele tempo o pai pegava a criança e levantava e consagrava ao Senhor e circuncidava aquele menino. Então a gente entende que Ismael precisava da bênção de Deus. A mão de Deus foi com aquele menino. E mais tarde você vai ver lá no capítulo 21, tá? Que no momento certo, Deus fala com Abraão. Porque pela lei de Ur dos Caldeus, da onde ele veio, nunca poderia despedir o primogênito. Nunca. Porque a bênção seria sobre ele.
Mas Deus fala com Abraão: Abraão, chegou a hora. Agora despede Agar com o filho, mas você vai despedi-lo debaixo da minha bênção. Há situações aqui que Deus vai resolver, que Deus vai te tirar dela, mas com a bênção dele. Receba isso em nome de Jesus. Agar, nesta hora, ela sai com pão na mão e com odre de água. Porque ninguém sai da presença de Deus desprovido. Ninguém. Porque se tiver que sair, vai sair alimentado, vai sair abençoado, vai sair com vida. Por isso que Deus fala com você hoje: não fuja, eu ainda não terminei a obra. Não tente escapar de uma situação que você não tem estrutura para viver sozinho. Espere só mais um pouco, porque eu estou entrando com providência na tua vida. Você vai sair dessa situação de opressão, sim, porque eu já vi que você não está aguentando mais. Ainda que eu tenha vindo aqui por uma pessoa, eu preciso falar. Você vai sair, mas você vai sair com pão. Pão é a presença de Deus, é o próprio Cristo. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você vai sair com Ele. Ele te dá as mãos e vai te tirar desse cativeiro. E você vai sair com a água. A água representa o Espírito Santo de Deus na tua vida. Você vai sair com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo. E aí você vai sobreviver. Porque Agar teve condições até de ir no Egito buscar uma mulher, dentro da família dela, dentro das pessoas que ela conhecia, e casou Ismael. Ela sobreviveu, seu filho sobreviveu, ele foi um príncipe, e a sua geração está aí até hoje. Os ismaelitas estão aí até hoje. Porque quando você sai debaixo da bênção do Senhor, do Deus que te vê, você continua vivendo e vivendo prosperamente. O Senhor te abençoa. Não tome decisões fora do querer de Deus. Amém? Agar, volte à sua senhora e se humilhe-se diante das suas mãos, pois você está grávida e o seu filho se chamará Ismael, e ele será bravo entre os homens, e a sua descendência ela se multiplicará, e ele se manifestará diante dos seus irmãos. Senhor, Tu és um Deus que me vê. Esse poço será chamado Bilahoi. Um Deus que vive, um Deus que me vê. Filho, Deus tem promessa para a tua vida, filho. Deus tem promessa para a tua vida. Eu sonhei. Deus falou comigo neste sonho. Deus falou comigo neste sonho. Marcos, meu filho. Marcos, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje Ele quer te salvar. Ele tem ouvido o seu clamor, o meu clamor, e Ele te salvará. Ele é o Deus que te vê, meu filho. Ele é o Deus que te vê. Aceita Jesus. Aleluia. Vamos orar, meu filho. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu entrego,
o meu filho nas tuas mãos, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor livrou meu filho, o Senhor deu livramento para ele. E hoje ele tem Jesus como Senhor e Salvador. Deus, o Senhor é tremendo, Pai. O Senhor é aquele que nos salva, Senhor. O Senhor é aquele que nos tira do perigo, ó Pai. Obrigada, Senhor. Minha trajetória, Obrigada, Deus, foi marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é marcada por lembranças que o vento não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Adoremos. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê, Senhor. Vê a minha aflição e se compadece. É o Senhor que muda a minha história. Por isso eu não preciso fugir. Eu não preciso temer. O Senhor tem uma nova história para cada um de nós. Há perdão para nós, há restauração para nós. Obrigada, Senhor. Tu és o Deus que me vê no oculto.
você no deserto. Receba a vida de Deus para você e para sua casa, para você e sua família. Há continuidade. Há continuidade. Há continuidade. O Deus que me vê está presente todos os dias na minha caminhada e na tua caminhada. Curve a tua cabeça, quero orar com você. Em nome de Jesus, a banda pode estar subindo, já vindo. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque só Tu sabes a aflição do coração de cada um. Só Tu sabes o nível de humilhação e dificuldade que cada um tem passado até aqui. Nós trabalhamos, nós cultuamos, nós sorrimos, mas lá dentro só Tu sabes. Obrigado porque o Senhor nos vê, o Senhor nos contempla. E o Senhor nesta noite está trazendo para nós, Pai, essa novidade, dizendo, eu já vi, eu já contemplei teu coração, a tua alma. Eu já vi teus pensamentos, eu conheço você pelo nome. E eu já estou entrando com a mudança, com a providência, com a transformação. Quantas vezes você quis sair de uma situação? Quantas vezes você quis que uma pessoa saísse da tua vida? Mas o Senhor está dizendo, na hora certa, vai tudo acontecer debaixo da minha bênção, porque eu vejo você. Eu vejo você. Eu queria que você abraçasse alguém que está perto de você, olhasse nos olhos dele, nos olhos dela e disse para ele, eu vejo você. Diz para ela, eu vejo você. Diz para ele, diz para ela, Deus diz para você agora, eu vejo você. Você não está só. Pergunta para ele e para ela, de onde você vem e para onde você vai. Você tem objetivo, você tem propósito, você sabe o que Deus tem para você? Se não, pare aí perto do poço, da fonte de água viva que é Jesus. Ele disse para a samaritana, se tu soubesse com quem você está falando, você que me pediria água. Jesus é a fonte de água viva. Leve teu problema até Ele agora. Pare de correr. Pare de preencher teu vazio com álcool. Pare de preencher teu vazio com as drogas. Pare de preencher teu vazio com o sexo ilícito. Pare de preencher teu vazio com o trabalho. Não tem tempo nem para descansar. Quando fica sozinho, não suporta ficar só com você. Jesus está dizendo para você, pare junto à minha fonte de água viva agora. E eu te pergunto, de onde você vem e para onde você vai? Eu tenho um novo rumo para a tua história agora. Respire fundo, calmamente. Eu tenho um novo rumo para a tua vida agora. Eu tomo a sua causa nas minhas mãos agora. Eu tomo essa situação irreversível nas minhas mãos agora. E eu começo uma nova história. Não precisa fugir. Talvez você queira ir para outra cidade para aliviar a sua dor. Não vai adiantar. Talvez você queira mudar de igreja para aliviar a sua dor. Não vai adiantar. Talvez você queira mudar de marido, de esposa para aliviar a sua dor. Não vai adiantar. Ele diz, traga a sua dor até a minha fonte de água viva, que sou eu mesmo. E eu vou resolver o teu problema da minha maneira. E você vai caminhar com paz. Você vai caminhar com paz. Existe vida fora da dor. Existe vida fora da dor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Som. Aleluia. Som. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Vamos ficar de pé. Irmãos, como Deus faz tudo acontecer. Hoje é só a primeira noite. Amém? É só a primeira. Amanhã pela manhã estaremos aqui. Amanhã